Paz, meus queridos, bom dia. Mais um dia em comunhão com o nosso Deus. Mais um dia que vamos meditar na palavra de Deus. Essa palavra de Deus que nos nutre, nos alimenta, que nos dá direcionamento. Essa palavra nós temos que meditar de dia e de noite, como diz a palavra do Senhor, para que nós possamos estar no centro da vontade de Deus e sermos testemunhos do que Ele poderá fazer através de nós e em nós, através da sua palavra, através do seu poder e do seu amor. E hoje eu quero meditar com você sobre o tema Deixa Deus te moldar. Esses dias nós temos percebido que o Senhor tem nos moldado. E nós acreditamos que Ele está fazendo isso exatamente para que nós possamos avançar. Quem sabe dizer o que um moleiro faz? Você pode descrever qual é o serviço que o oleiro faz? Nós lemos em Isaías 64, no versículo 8, que diz que Deus é o nosso oleiro e nós somos os seus vasos. E assim como o oleiro molda o barro, assim também é Deus, que nos molda, que nos melhora, para que possamos ainda darmos mais frutos na sua obra. Nós podemos ver aqui no texto, em 1 Reis, no capítulo 17, do versículo 1 ao 8, fala de Elias. Revela Deus moldando Elias também, para que ele fosse capaz de enfrentar os 450 profetas de Baal e viver uma grande experiência na sua vida. E assim como Deus fez com Elias naquele tempo, do mesmo modo Ele faz em nossas vidas. Quem sabe os acontecimentos que você tem vivido nos últimos dias não seja exatamente Deus trabalhando na sua vida, Deus moldando você para algo grande. Queridos, nessa vida nós passamos por ciclos, etapas, alguns até chamam de estações. E a primeira é que você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Deus já sabia o que Ele faria desde o início, no seu plano original. E Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que amam a Deus com os mesmos parâmetros da vida do seu Filho, Jesus. E nele nós podemos ver a forma original planejada para a nossa vida, com tanta excelência. Queridos, quando olhamos para o seu Filho, nós vemos o verdadeiro propósito de Deus em tudo que foi criado por suas mãos. Nós podemos ver que Paulo explica em Efésios 4 os 3 deveres para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Em primeiro lugar, devemos abandonar nossa antiga maneira de agir. Em segundo lugar, nós devemos mudar nossa forma de pensar. E em terceiro lugar, nós precisamos adquirir o caráter de Cristo ao desenvolver novos hábitos, novas atitudes dignos desse Deus santo e poderoso. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. E nós temos que saber suportar os desafios desse processo. A maturidade espiritual, ela não é instantânea, não é automática. Não é num estalar de dedos que acontece. É um desenvolvimento que vai acontecer durante o resto de todas as nossas vidas. Cada dia eu e você podemos melhorar. E a respeito desse processo, Paulo disse: isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo é e seremos iguais a Ele. Queridos, vocês são um trabalho em execução.
Deus está trabalhando em você. Sua transformação espiritual, no que se refere a se desenvolver no caráter de Jesus, durará para o resto da sua vida e mesmo assim não será completada aqui na terra. Nós sabemos que ela só estará terminada quando eu e você formos para o céu ou quando Jesus voltar. E em segundo lugar, desses ciclos, Deus nos esconde. Sim, Deus nos esconde. Após Ele nos moldar e capacitar e mexer em nossos atributos, Ele nos esconde. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele tem o controle de tudo e por isso Ele pode esconder seus filhos daquilo que é nocivo para poderem crescer saudáveis no Senhor. Para que nada atrapalhe esse crescimento, nada nem ninguém. Ele nos esconde, inclusive, de certos relacionamentos. Não se espante se de repente Deus tira algumas pessoas da tua vida, daqueles que tentam nos tirar dos propósitos do Senhor. O Senhor tem uma visão clara de tudo, do ontem, hoje e eternamente. E por isso, muitas vezes eu e você não podemos entender o agir de Deus. Mas precisamos estar em sintonia com o tempo do Senhor para as nossas vidas. Muitas vezes eu e você até fazemos o que é certo, mas no tempo errado. E quando nós fazemos isso, nós corremos muitos riscos. Você me pergunta, qual o risco? O risco de perdermos o propósito e nós mesmos. Mas a boa notícia é que esse esconder tem um tempo determinado. Em 1 Reis 17:3 diz: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. Deus mandou Elias se esconder. A rede de investigadores de Acabe não pôde encontrar Elias, porque quando Deus esconde alguém, esse alguém fica muito bem escondido debaixo das suas poderosas asas. Quando Deus protege você, você está divinamente protegido. Você não precisa ter medo. Você não precisa ficar aflito quando você está debaixo do programa de proteção de Deus. E por que será que Deus daria uma mensagem dessas para Elias, se de repente mandaria ele a um lugar para ficar escondido? Isso até parece que não é lógico, mas existe uma razão. Meus queridos, o lugar onde Deus nos oculta sempre é um lugar de preparação, de provisão, de capacitação. Essa mensagem no início pode ter sido desconcertante, mas com certeza tinha um grande propósito. Todas as vezes que Deus está preparando homens e mulheres para grandes tarefas que estão por vir, Ele os manda para um esconderijo. Aleluia! Nós vemos na Bíblia diversos exemplos de pessoas que ficaram por um tempo determinado escondidos em função dos propósitos de Deus. Nós vemos José permaneceu 13 anos escondido para então se tornar governador do Egito. Moisés, Esther, até mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo ficou escondido em Nazaré por 30 anos até que chegasse o seu tempo, o momento certo para o início da sua missão redentora. E assim Elias, junto ao ribeiro do Querite, é onde Deus enviou ele, é onde Deus guardou ele,
É onde Deus trabalhou na sua fé, no seu interior. Por isso, não subestime a importância desse ambiente. Deus estava trabalhando externamente por meio dele. E nós podemos perceber que enquanto Elias olhava para as rochas, ele podia aprender sobre a rocha da sua salvação. E quando ele via as árvores, lembrava-se das palavras do salmista que disse que as árvores plantadas junto aos ribeiros, aos riachos, iriam florescer a seu tempo. Aleluia! E enquanto ele estudava esse riacho borbulhante, ele descobria que do seu interior poderiam fluir rios de águas vivas. Aleluia! E conforme ele ia avistando os corvos chegando e trazendo seu alimento, ele sentia de forma real a providência do Senhor e aprendia a depender dele. Aleluia! Em Querite, foi a universidade divina para Elias. E Deus disse ao seu servo: beba água desse riacho. Deus enviou o profeta para um lugar que, por sua natureza, protegeria o profeta da seca. Tudo que Deus faz é estratégico. O riacho era a provisão natural para Elias, mas também havia mais estoque de uma provisão sobrenatural para Elias. Deus disse para ele: dei ordem aos corvos para te alimentarem naquele lugar. Aleluia! Quando você está no esconderijo de Deus, Ele vai contratar um serviço de alimentação e provisão natural para cuidar de todas as tuas necessidades. Meus irmãos, confie que Ele vai satisfazer as suas necessidades. Jeová Jiré proverá. E Ele providenciará saída do seu esconderijo no tempo que lhe aprouver. Esteja certo disso. Mas uma coisa que aprendi, assim como Elias, é que a maioria dos riachos secam em algum momento. Alguns negócios secam em algum momento. Alguns relacionamentos podem secar-se. Os riachos acadêmicos podem secar. Os riachos materiais e alguns espirituais secam. E quando isso acontece, Deus diz: não se preocupe, meu filho, minha filha, pois eu estou planejando fazer coisas maiores e melhores. Riachos secos não perturbam a Deus. Riachos secos não deixam Deus desconcertado. Ele sempre tem um plano. Amado, se você está num lugar de provisão, é possível que áreas da sua vida pareçam estar numa total desorganização. Mas esteja certo de que Deus não perdeu o controle da situação e que Ele está trabalhando nos bastidores de acordo com o seu plano, o seu propósito e no seu tempo. Essa é a palavra do Senhor ao seu coração. Acredite, breve virá a palavra do Senhor ao seu coração. E quando Ele te disser: vá a Sarepta, e aí mais Ele terá para você, e depois disso Ele virá com a palavra dizendo: mostra-te a Israel. É o tempo em que a promessa chegou, e aí nós entramos no terceiro ciclo, em que nós somos flechas nas mãos do arqueiro. Aleluia! Como diz em Isaías 49, verso 2. Ele fez da minha boca uma espada afiada. Na sombra da sua mão ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava.
Queridos, quando Davi fala que Deus o tornou uma flecha polida e o guardou dentro da sua aljava, é porque as flechas de boa qualidade eram guardadas na aljava para serem utilizadas no tempo oportuno. Somos verdadeiras flechas nas mãos de Deus. E uma flecha não é nada se ela não estiver à disposição do seu arqueiro. Como flechas nas mãos do arqueiro, nós temos alvos a serem alcançados. Como flechas, nós devemos permitir ser moldados, como já falei anteriormente, para que nós possamos estar numa qualidade superior e podermos atingir com mais rapidez, com mais certeza o alvo que Deus tem desejado. Deus, como um bom arqueiro, Ele está pronto para te lançar. Mas será que nós já estamos sendo uma boa flecha na aljava do Senhor? Será que estamos permitindo esse moldar do Senhor? Ou muitas vezes acontece que essa flecha ainda tem sujeira ou um peso e ela não vá bem na direção certa para o alvo que Deus tem proposto. Talvez sejam algumas investidas de Satanás, mas em outros momentos também há sujeiras que são nossas culpas, como frustrações, culpas do passado, remorsos, mágoas, amargura, que podem deixar essa flecha suja, pesada, e você então não será lançado da maneira correta. Mas o que a palavra de Deus nos garante é isso: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Nós podemos ler em Isaías 40:31. Então, meu querido, espere sempre no Senhor e se permita ser moldado por Ele. Seja uma flecha polida nas mãos do arqueiro e chegue com mais precisão, com mais rapidez no alvo planejado por Deus. Não permita que a visão dada por Deus seja roubada da sua vida ou passe despercebida. Seus planos e seus propósitos não podem ser impedidos por Satanás, por circunstâncias, por problemas, por incredulidade. Não, meu irmão. No mundo espiritual, nós podemos até dizer que nós estamos bem, que nós estamos preparados, que nós estamos capacitados, mas ali não há descanso. Somente há quando nós estamos em todos os momentos praticando a palavra do Senhor, buscando a presença de Deus, nos santificando para na hora da peleja estarmos preparados. Mas há o tempo de começar e o tempo de completar o que se começou. Mas não há tempo de ficar no meio do caminho, se habituando ao fracasso. Não! Seja perseverante, você vai chegar lá. Vai chegar o momento em que o Senhor pegará essa flecha que é você, Ele usará para cumprir o propósito que Ele mesmo planejou. Meus queridos, para cada geração, Deus tem um propósito, um plano específico e líderes preparados para atender ao seu propósito. Deus está sempre um passo à frente, tenha certeza disso. Mas esqueça, o seu ministério não será o ministério das pessoas que talvez você se espelhe, que você segue nas redes sociais. Não, Deus está preparando para você um novo tempo. Nós vivemos num tempo de transição. O mundo como o conhecemos está mudando,
Mas será que nós sabemos para onde estamos indo? O que será da igreja? O que será de nós neste novo tempo? Deus está chacoalhando a nossa nação e Ele está nos chacoalhando também, e por isso precisamos estar preparados. Será que viveremos um tempo de perseguição ou de conversões em massa? Testemunharemos um grande avivamento ou veremos o amor de muitos se esfriar? Poderemos não ter resposta para todas essas perguntas, mas uma coisa é certa: Deus está no controle de tudo. E se você quiser estar nessa jornada, habitue-se a se moldar segundo o caráter de seu Filho amado. Porque o nosso Deus é o agente da transição. Ele é o guia dos rumos deste mundo. Assim como Jesus era uma flecha escondida na aljava de Deus até o tempo dele ser revelado ao mundo, nós também somos flechas na aljava de Deus que ainda talvez não foram usadas, que estão sendo preparadas para algo novo. Ele está nos guardando para nos usar no tempo apropriado. Existe a ocasião certa, existe o tempo exato em que o mundo precisará ouvir exatamente o que você tem a dizer. Até lá, você é o segredo de Deus, a estratégia dele, a flecha na aljava dele. E saiba que não é uma aljava de uma flecha só. Você não está sozinho. Você não é o único que sobrou. Sobraram ainda 7.000 que não se dobraram e que não se dobrarão. Exatamente como diz a canção do Fernandinho. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante de outros deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo a terra, Deus está separando seus profetas. Seremos a resposta de Deus para essa geração. Oh, glória! Que assim seja em nossas vidas. Tudo que eu e você precisamos é viver de acordo com o que Deus tem planejado. É viver Deus nos ajustando dia após dia para vivermos o melhor dele. Não seja pessimista. Vamos avançar. Vamos crescer. Vamos orar e olhar para frente. O ano não acabou. O teu ministério não acabou. Vamos nos envolver com a obra e com a fé. Somos flechas nas mãos do Senhor. A flecha, para ser uma boa flecha, precisa ser cortada, raspada, colocada a uma ponta. A flecha não nasce pronta, ela passa por processos. Uma flecha lançada jamais poderá errar o alvo. Há tempo de se esconder em Deus, mas há tempo de lutar pelo reino e gerar filhos para Deus. Deus nos chamou para sermos frutificadores. Precisamos ser úteis para o reino. Deus quer nos usar para atingir um alvo. Seja uma flecha afiada. Olhe para o alvo. Prossiga, persista, até que Deus te mostre o propósito, o plano completo. Certamente nós não somos flechas que ficaremos para sempre na aljava, mas seremos flechas lançadas. Temos um porquê, temos um alvo, temos um propósito de sermos chamados por Deus, de sermos parte do seu reino, da sua obra, do ministério. Você não é uma flecha de aljava. Você não é uma flecha sem destino, mas você é uma flecha que tem um alvo certo. Por isso,
Lembre-se, há um propósito esperando hoje por uma atitude sua. Avance, persista, creia. Deus te chamou e Ele te usará. Você irá alcançar aquilo que o Senhor preparou para ti. Basta prosseguir e persistir. Vá nessa tua fé e que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus.